Chegaram algumas mensagens aqui para gente, eu vou ler só duas para vocês, porque a gente está ao vivo no YouTube. O Paulinho Silva, ele não fala de onde é que ele é, ele falou o seguinte, ó, nós brasileiros que moramos na roça, precisamos do Bolsa Família justo para sobreviver e comer. A Paloma dos Santos fala o seguinte, eu tenho 2 filhas, estou desempregada, mãe solteira, o auxílio está acabando. O que será das mães solteiras e desempregadas no mês de janeiro? Vou aproveitar e vou pedir para o pessoal colocar algumas informações relativas a como está sendo pensado a criação do Renda Brasil no Congresso, né? Bom, tem uma proposta que está no Senado que trata disso, e só para comparando, repetindo o que eu já falei no começo, que Bolsa Família hoje atende 14 milhões de pessoas. O Renda Brasil pretende atender 7 milhões de pessoas a mais. Claro que esses números não estão totalmente fechados, porque a proposta não existe ainda concretamente. Isso aí, essas informações são baseadas em entrevistas do relator da proposta do Senado. A diferença, isso aí de acordo com o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é o relator do orçamento e relator da PEC emergencial que estão no Congresso, que da onde vai sair essa proposta. O que ele pensou, pelo menos de acordo com entrevistas que ele deu, foi que o Renda Brasil vai ter um valor maior que o do Bolsa Família, deve ultrapassar aí R$200. Ele quer fazer alguma diferença também, por exemplo, de que quem deixar o Renda Brasil pode manter o auxílio por um período, coisa que não acontece hoje no Bolsa Família. Ele acha que um dos problemas do Bolsa Família hoje é que as pessoas não saem. Ele acha que quanto mais, se a pessoa houver um estímulo para a pessoa sair, o programa pode atender mais pessoas, mas a proposta ainda não está fechada, né? Como eu disse no começo, existem algumas propostas de onde tirar esse recurso, porém não tem nada muito definido. Uma das mensagens que nós recebemos da Paloma, ela fala justamente o que será das pessoas a partir de mês de janeiro, porque na verdade o auxílio emergencial acaba em dezembro. A discussão hoje se cria o Renda Brasil definitivamente ou se prorroga o auxílio emergencial, nem que seja num valor menor. Queria começar perguntando do ponto de vista político e econômico também, né? A deputada Adriana Ventura, o que ela acha mais viável nesse momento em que está sendo até difícil para o Congresso tratar do orçamento do ano que vem? Prorrogar o auxílio emergencial ou criar um programa novo? O que a senhora acha? Olha, então, do ponto de vista político, fica até difícil a gente discutir alguma coisa, porque o Congresso, infelizmente, não tem discutido nada e não tem caminhado nada, né? Está aqui o deputado Aliel. O foco estava todo nas eleições, apesar de inúmeros protestos, a casa não conseguiu avançar com isso, ainda não foi nem instalada a comissão mista de orçamento. A própria reforma tributária, que foi bem dita aqui pelos nossos amigos economistas e pelo deputado Aliel, também falta vontade política para várias coisas. Então, quando tem ainda essa guerra, né, política e que realmente o que é necessário ser feito, a gente fica literalmente parado. Na minha visão, existe uma situação de fato onde nós estamos com problema de renda, de emprego, a pobreza aumentando, e nós temos que dar uma solução, né? A discussão, na minha visão, já devia estar acontecendo há muito mais tempo, já devia ter uma comissão na Câmara e no Senado, uma mista, discutindo esse assunto. Tem inúmeras propostas. Então, tem essa proposta, você falou do Senado, tem o do Centro de Debates, do Ricardo Paz de Barros, do Marcos Mendes, tem tantas, do Naércio Menezes. O que tem que ser discutido ali? O que dá para fazer dentro de uma responsabilidade social que nós temos que ter? E também, sem esquecer a fiscal, o que é viável fazer? Na minha visão, criar um programa novo demanda muito mais tempo, muito mais discussão. Então, eu acho que de uma forma paliativa, a gente tem que ver, ainda que de forma reduzida, como fazemos um programa, que já era o que estava previsto, e também como seguimos depois nessa discussão para criar um definitivo, onde a gente saia dessa coxa de retalho e faça uma coisa que seja duradoura, porque também não adianta dar pouquíssimo dinheiro para um monte de gente, a gente tem que ver qual vai ser essa focalização. E sem contar no problema mais grave que temos, é que crianças estão desassistidas, porque a extrema pobreza está nas nossas crianças, e isso é gravíssimo. Então, é um debate que já tinha que ter acontecido, e na minha visão está faltando vontade política e ação.
Deputado Aliel, o senhor ficou surpreso com a quantidade enorme de pessoas que não estavam dentro de programa nenhum. Isso foi descoberto agora, né, quando foi criado o auxílio emergencial, e que simplesmente o auxílio de R$600 que o Congresso aprovou no início do ano, logo quando começou a pandemia, e que não se imaginava que tinha tanta gente fora. Isso foi uma coisa que surpreendeu. Essas pessoas agora teriam, por exemplo, a oportunidade de estar enquadradas em algum tipo de benefício que evite que elas caminhem para a extrema pobreza. Como é que o senhor viu essa questão desse tanto de gente que apareceu, mais de 7 milhões de pessoas que apareceram, que não tinham direito a nenhum tipo de benefício? Nós alertamos de que a distribuição de renda, a concentração de dinheiro no país na mão de poucos, com uma justiça tributária equivocada, faria com que o aumento da pobreza fosse muito alto. E agora a pandemia escancarou isso. Teve um aumento nessa situação, mas nós já temos, no momento pré-pandemia, uma situação gravíssima que vai, ao longo do tempo, ficando ainda mais séria com o aumento no número de pobreza. E esse aumento, para que as pessoas que estão nos acompanhando aí saibam, ele tem um impacto direto por cadeia. Não é apenas essas pessoas que são prejudicadas, todo o setor produtivo no nosso país. Porque o trabalhador mais simples, ele gasta o seu dinheiro, ele movimenta a economia, ele faz com que aquele dinheiro que vai direto na economia do município gire. Vou dar um exemplo claro aqui. A reforma da Previdência é o dinheiro que sai direto do Tesouro Nacional, lá dos cofres do Tesouro Nacional, para a boca do caixa, lá na cidade mais simples e humilde, lá no interior do país. E esse dinheiro gira lá naquele local. Claro que tem que ter equilíbrio fiscal. É lógico que nós defendemos o combate às desigualdades, fazendo com que benefícios e privilégios custeiem essa situação. E para isso nós temos que cuidar primeiro das injustiças fiscais. A reforma tributária, na minha opinião, teria que ser a primeira de todas as reformas. Mas foi o contrário. Sobre promessa de justiça fiscal no nosso país, equilíbrio econômico, foi aprovado diversas reformas que prometeram, no abstrato, resolver o problema econômico do país e que acabou acontecendo ao contrário. Aumentou a miséria, a pobreza, aumentou o número de desempregados, aumentou o número de trabalhadores informais, e nós alertamos para isso há muito tempo. E agora, nesse debate político que nós estamos fazendo, nós, da oposição, uma oposição responsável, coerente, nós não estamos discutindo disputa política, nem pela questão das eleições, nem pela questão da composição da Comissão Mista de Orçamento. Nós estamos em obstrução porque nós não concordamos com a aprovação da medida provisória que trata do auxílio emergencial, que cortou pela metade. Nós temos um orçamento de guerra aprovado, que autoriza o governo, nesse momento de excepcionalidade, fazer discussão econômica, e o que nós estamos defendendo é o auxílio emergencial de R$600, porque as pessoas que mais precisam, essas mães solteiras, como a Paloma citou para nós no comentário, os trabalhadores que estão sofrendo sem comida em casa, o gás está custando R$80, a inflação disparou para os mais pobres, os supermercados estão com os preços, uma das maiores inflações da última década. Para quem que está esse número? Para os trabalhadores mais simples. Agora é o momento de proteção. Ainda é excepcionalidade, ainda estamos dentro do orçamento de guerra, solicitado pelo próprio governo, autorizando com que o governo emita mais dívida nesse momento específico para cuidar de quem tem fome. E nós temos que, dentro dessa discussão gravíssima que vivemos, discutir. O Guilherme foi muito feliz e o Pedro, nas suas falas responsáveis, de que não deu certo. O orçamento, o PEC do teto de gastos, a proibição de investimento público não trouxe o investimento privado solicitado. A reforma trabalhista, com mais de 2 anos de duração, de efetividade, não trouxe
a proteção, como se esperava, aos nossos empresários, e também não trouxe o investimento privado. Então, nós precisamos, nesse momento, entender que precisa de dinheiro público para investimento, que a criação de outros programas, principalmente de infraestrutura, ele injeta dinheiro na economia rapidamente e faz com que se tenha geração de emprego. E lembrar que nós temos aí que torcer para a ciência, defender a ciência, as instituições, para que se chegue logo a vacina. Porque sem a vacina, nós temos uma complexidade mundial, não é apenas do Brasil, da necessidade do isolamento, da necessidade de tomar medidas preventivas para que você tenha proteção à saúde.